Boa noite, queridos. Que bom ter a sua companhia. Que bom poder compartilhar com você esse momento tão especial de mais uma edição do Quinta Feliz. Que bom que você aceitou o nosso convite, que você está conosco. Que bom que nós possamos, nesta noite, desfrutar não só desta palavra, não só de algo que virtualmente nós estamos transmitindo, mas que você possa desfrutar principalmente da presença do Espírito Santo, da presença de Deus nas nossas vidas. Eu tenho uma grande certeza nesta noite que o Senhor esperava por você, que o Espírito Santo, ele sabia que você precisava ouvir esta palavra, que você precisava estar conectado e que você precisava, nesta hora, de ser tocado por esta palavra que nós vamos ministrar. Eu acredito que Deus, ele te convidou, que Deus, ele te atraiu, que o Espírito Santo te convidou. Quem te fez o convite fomos nós, mas por trás dele havia a pessoa do Espírito Santo. Havia a pessoa do Espírito Santo que desejava falar com você, que desejava abrir os seus ouvidos, que desejava tocar o seu coração, que desejava revelar para você tudo aquilo que vai atualizar você ao tempo de Deus. Eu quero te agradecer, quero lembrar a você, por favor, deixe aí o seu like, vai lá, curta a nossa transmissão, também, se for possível, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a também ativar o sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós estivermos em uma programação. Eu desejo a você que você seja muito abençoado nesta noite, que você seja realmente tocado em tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você almeja e precisa de se atualizar nesse tempo. Eu gostaria que, antes que pudéssemos ler a palavra, que você feche os seus olhos e que nós pudéssemos orar. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A presença do Espírito Santo é a mais importante. Sem ela, nós nada podemos fazer. E precisamos desta presença. Precisamos deste calor, desta chama que arde por dentro e por fora, nos sinalizando que nós não estamos sozinhos, nos sinalizando que nós não estamos abandonados, mas que existe alguém que está conosco, alguém que nos guarda, alguém que nos direciona, alguém que nos protege, alguém que nos ama o máximo dos máximos, que nos ama a ponto de não permitir que nós estejamos abandonados, desistidos, que nós não estejamos decepcionados, mas esta palavra que ele traz aos nossos corações é uma palavra de renovo, é uma palavra que certamente nesta noite ela tem o poder de te atualizar e de ativar também a sua fé. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por este momento, por esta palavra. Talvez eu encontre nesta noite corações que estão chorando, decepcionados, amargurados. Quem sabe há pessoas tristes, há pessoas, ó Deus, quem sabe nesta noite precisando, ó Pai, de uma saída, de uma resposta, de uma solução. Ou quem sabe existam outras pessoas que nesta noite estão felizes de fato, estão alegres, ó Pai, porque já estão caminhando dentro daquilo que é vontade, que é o propósito do Senhor, e estão completamente alinhadas. Mas mesmo assim, entre a tristeza e a alegria, entre o choro e o sorriso, entre aquele que canta um cântico de vitória e entre aquele que canta um cântico de dor, ó Deus, neste cenário, nós liberamos uma palavra de bênção, nós liberamos uma palavra de progresso, nós liberamos uma palavra que possa ressuscitar sonhos, que possa restaurar, ó Deus, a alegria, a esperança e a fé destes que me ouvem. Ó Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos aqueles que estão nesta hora, atentos àquilo que o Senhor vai falar, atentos àquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, que a vida do Senhor entre em cada casa, em cada família, que o Senhor destrua, ó Pai, todos aqueles espíritos, ó Pai, que trabalham para dividir as famílias, para separar, para causar, ó Pai, transtorno no meio das famílias, entre pais e filhos, entre os cônjuges. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, liberamos uma palavra, ó Pai, concordamos, ó Deus, agora com esta palavra, ó Deus querido, e te pedimos que tudo aquilo que é vontade do Senhor no céu,
se cumpra nesta hora em cada casa, em cada lar, em cada família, na vida de cada um destes que me ouve, e que haja entendimento daquilo que vamos ministrar, que o Senhor ministre em cada coração, ó Deus, independente da idade, independente daquilo que sabe da tua palavra, daquilo que conhece da tua palavra, que o Senhor se faça conhecido a estes que nos ouvem. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que nós estamos na 3ª edição desta série Atualizações de Deus para este tempo. Nós estamos felizes porque a cada vez que nós estamos aqui ministrando a palavra, nós entendemos como Deus, Ele está chegando no ponto certo nas nossas vidas. Como Deus está trabalhando para que o novo dEle chegue nas nossas vidas. Para que sejamos atualizados, para que possamos nos libertar daquilo que nos prende ao passado. Para que possamos nos libertar de tudo aquilo que ainda nos trava e que possamos dar passos rumo àquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas neste tempo. Eu gostaria de ler no livro de Zacarias, no capítulo 4, nós vamos nos atualizar aqui dentro desta verdade, descrita em alguns versículos, e eu leio em Zacarias 4, versículo de número 6 em diante, e diz assim: E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia dos pequenos começos, eu vou repetir o início do versículo 10. Porque quem despreza o dia dos pequenos começos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Bom, queridos, estamos aqui diante desta palavra, que é uma palavra que ainda está descrita nas páginas do Velho Testamento, mas é uma palavra tão atual. É uma palavra que tem uma mensagem tão atual para as nossas vidas. E eu quero começar te fazendo algumas perguntas. Quando começar? Como começar? Com quem começar? Por que começar? E por onde começar? Queridos, questionamentos, perguntas que muitas vezes nos fazemos. Quando começar? Com quem começar? Por que começar? Por onde começar? Perguntas que talvez nos deixem possuídos, até mesmo por um sentimento de fraqueza, até mesmo por um sentimento, quem sabe, de abatimento. Hoje, quando nós lemos esse texto, quando nós tentamos atualizar a nossa história, com a história de Israel, nos dias de Ageu, nos dias de Zacarias, nos dias de Zorobabel, hoje, quando nós lemos esse texto, nós temos uma recomendação importantíssima. E esta recomendação, ela é válida para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que, quem sabe, nesta hora, esteja vivendo um momento feliz, mas quem sabe que também esteja vivendo uma tragédia. Quem sabe uma pessoa que esteja diante de uma meta a ser cumprida, diante, quem sabe, de um sonho a ser realizado, de um alvo que esteja buscando, de um investimento que esteja fazendo. Esta palavra que nós lemos aqui nesta noite, ela tem uma recomendação importantíssima, válida para qualquer pessoa, diante de qualquer objetivo, diante de qualquer propósito que esteja vivendo nesta hora. Há coisas, queridos, que começam tão humildes. Nós paramos e quando avaliamos a nossa vida, quando avaliamos a nossa trajetória, quando avaliamos a trajetória de tantas coisas que nós já vivemos, de tantas coisas que nós já fizemos na vida, quem sabe nós encontramos ali coisas que começaram humildes, coisas que começaram pequenas,
Mas tudo aquilo que, quem sabe, em um determinado momento da nossa vida, comece humilde, comece pequeno, eu quero dizer para você, tem a finalidade de cumprir um grande propósito, se isso começa em Deus. Tudo aquilo que começa em Deus, independente do tamanho, eu quero dizer para você, mesmo que pequeno, mesmo como sendo algo humilde, se começa em Deus, tem uma finalidade de um grande propósito. Quem sabe nós perdemos algo, quem sabe tínhamos algo glorioso nas nossas mãos, tínhamos algo grande, tínhamos algo de grande relevância, e de repente nós perdemos aquilo. E quem sabe vem Deus e põe algo pequeno no lugar. Põe algo que diante dos nossos olhos parece de pequena importância. Quem sabe julgamos ali como algo que é tão inferior àquilo que nós tínhamos antes. Eu já vivi um momento assim na minha vida, em que aparentemente eu possuía algo tão grande, eu possuía algo que tinha uma dimensão tão esplendorosa, e de repente aquilo se quebrou, aquilo se foi, aquilo foi tirado, e Deus, com a sua gentileza, Deus, com a sua bondade, trouxe algo que parecia tão pequeno e reposicionou na minha vida e colocou algo tão peculiar na minha vida, tão pequeno. E aquilo, quem sabe, que de repente Deus nos dá, que é tão pequeno para tomar o lugar de algo que era grande, quem sabe aquilo que era pequeno vai tomando uma proporção enorme, porque Deus vai dando crescimento. Nós começamos uma lavoura, nós começamos um pomar, nós começamos, quem sabe, um jardim, uma horta, lançando apenas uma semente. Quantas vezes nós chegamos em um canteiro, em uma latinha, ali tomamos uma porçãozinha de terra e lançamos apenas uma semente ali naquele local. E ao passar do tempo, aquela semente, ela brota, aquela semente, ela vai recebendo vida, ela vai crescendo e ela vai se dimensionando. E aquilo que nós plantamos tão pequeno, às vezes, aos nossos olhos, quase que sem conseguirmos identificar o que realmente era aquela semente, e de repente ela vai crescendo e ela toma uma proporção tão grande, e daqui a pouco ela está se multiplicando em muitas. Na leitura que nós fizemos aqui nesta noite, há uma afirmação, mas há também uma recomendação. E a primeira delas é: há pessoas que ignoram, há pessoas que desprezam o dia dos pequenos começos. Há pessoas que desprezam o dia dos humildes começos. Esta é uma realidade que nós encontramos, uma afirmação que nós vemos dentro desse texto. E a segunda é: isto não deveria ser feito desta maneira. Isso não deveria acontecer desta maneira. Quando estes pequenos começos, quando estes começos humildes nascem de Deus, nós podemos ter certeza de que eles vão alcançar uma grande proporção. Nós olhamos aqui e a Bíblia fala de um homem que recebe essa mensagem, e este homem, o nome dele é Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel, ele era um edificador, mas ele também era governador do povo judeu naqueles dias. E Zorobabel, ele estava regressando do exílio. O povo de Deus, os judeus ali daquela época, eles haviam vivido um exílio de 70 anos de cativeiro. Eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. E o povo judeu enfrentou aqueles 70 anos, saindo de Jerusalém, sendo levados de Jerusalém, que era a sua terra, e agora ficando 70 anos como escravos na Babilônia. Mas havia uma promessa de Deus, que eles haveriam de ficar cativos 70 anos. Mas ao passarem aqueles 70 anos, eles retornariam para Jerusalém. Eles retornariam para recomeçar as suas vidas. E este momento em que nós encontramos aqui uma palavra sendo dita para Zorobabel, o governador do povo judeu, que estava regressando
daquele exílio naqueles dias, esse cenário pós-exílio era de muita desgraça. Era um cenário de desolação. E Deus querendo reconfortar Zorobabel, e Deus querendo reconfortar aquele povo, através de Zorobabel, um dos homens pela qual ele havia levantado para começar a construção de Jerusalém. Então agora Deus traz esta palavra para reconfortá-lo. E quando nós olhamos aqui para a obra da reconstrução ser feita, nós entendemos que é preciso começar e terminar. E aí Deus ele vem com uma mensagem dizendo assim: Zorobabel, não será por força e nem por violência. Ou seja, Deus ele estava dando a ênfase, e a ênfase não deveria ser colocada na força do homem. Deus estava colocando aqui uma ênfase, e a ênfase não deveria ser colocada naquilo que o braço do homem poderia fazer. Deus estava dizendo que toda a ênfase deveria ser colocada nele e no seu poder. Zorobabel, vai haver reconstrução, é um tempo de reconstrução. Eu estou atualizando a vida de vocês, vamos reconstruir aquilo que foi destruído, mas Zorobabel não será nem pela força e nem pela violência que vem do braço humano, mas será pelo meu espírito, será pelo meu poder. O grande articulador, o grande sustentador, o grande feitor de tudo isso, daquela grande restauração que haveria, seria o Espírito Santo. A mensagem de Zacarias, aqui destinada para Zorobabel, ela se tornou de extrema importância. Pois, queridos, recomeçar nunca foi fácil. Recomeçar nunca foi fácil, principalmente quando nós queremos recomeçar carregando no coração apenas imagens do passado. Nós vemos e vamos compreender aqui no decorrer desta mensagem que aqueles que retornaram para Jerusalém naqueles dias, a maioria deles voltaram para recomeçar, mas o que eles tinham no coração era apenas imagens do passado, daquilo que eles haviam vivido antes de Jerusalém ser destruída, antes deles terem sido levados cativos para a Babilônia. Lembranças do que era, do que já havia estado pronto um dia, do que eles já haviam possuído, do trabalho, dos esforços que eles desprenderam naqueles dias, mas que agora não era mais do mesmo jeito. Não existia mais o mesmo templo em Jerusalém, não existia mais as casas, os muros da cidade estavam completamente desolados, destruídos, e aquele cenário era um cenário devastador. Quando você permite que o seu coração ele viva apenas de lembrança daquilo que foi, a ociosidade, a apatia vai te abraçar. E quando a ociosidade e a apatia te abraça, elas vão te fazer render diante de uma covardia. Muitas pessoas perdem a coragem de lutar quando elas veem que dentro delas existem apenas lembranças de um passado que foi e agora não é mais, de coisas que existiam e agora não existe mais, de coisas que eram grandiosas, de coisas que eram poderosas, de coisas que falavam de grandeza, que falavam de um poder, mas que agora, nesta hora, depois que tudo foi destruído, olhando para aquilo, só restou, quem sabe, uma grande devastação. Assim estava Jerusalém. E quando nós passamos a olhar as coisas da nossa vida com esse mesmo olhar que as pessoas naqueles dias passaram a olhar, é possível que uma covardia entre dentro de nós, um medo de enfrentar aquele recomeço, um medo de começar de uma maneira tão humilde, de recomeçar de uma maneira, quem sabe, ali tão pequena. No texto que nós lemos, a recomendação é que nós não venhamos desprezar o processo, pois tanto a primeira pedra que nós colocamos numa construção, como a última pedra é muito importante.
quando vamos edificar algo, quando vamos construir uma casa, construir uma cidade, quando nós vamos construir um projeto, tanto a primeira pedra que nós colocamos ali para que aquele projeto venha a existir como a última pedra, é de grande importância. Tanto a primeira como a derradeira são fundamentais para erguer um projeto. Tanto o primeiro passo que nós damos, como o último passo que nós damos são essenciais. E você deve compreender que tudo que você conquista vai passar por processo. Mas se você conquista algo e você pula o processo, e você não aceita enfrentar o processo, você já vai logo para a conquista sem enfrentar o processo, eu posso te dizer uma coisa: tudo aquilo que você conquista sem passar pelo processo, você vai perder. Você vai perder. Nesses dias aqui compactos, em que nós estamos vivendo, e nós vamos vendo que tudo se faz tão rapidamente. Nós vamos vendo como a rapidez em construir um prédio, em construir uma casa. Nós vamos vendo que quase nem dá para perceber a escala dos processos de uma construção. Ao mesmo tempo em que está se abrindo ali as valetas para uma construção, já está se erguendo o edifício, já está colocando, quem sabe ali, a base daquele edifício, já está, quem sabe, colocando o telhado, finalizando. Quase não se percebe e não se entende cada passo dado rumo à conclusão de cada projeto. E nós precisamos entender, essa automatização, ela tomou conta, reduzindo, muitas vezes, os caminhos que nós precisamos percorrer. Existem caminhos que nós precisamos percorrer dentro de um processo de reconstrução, que nós não podemos automatizá-los, que nós não podemos pulá-los. Porém, eu quero dizer para você que nada grandioso se faz da noite para o dia. E Deus, Ele sempre valoriza os passos dados. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 28, Jesus, Ele diz assim: a terra por si mesmo frutifica. Veja o que Jesus está falando. A terra por si mesmo, ela tem a capacidade de frutificar. E ela frutifica primeiro a erva. Nós colocamos lá a sementinha na terra. Desta sementinha nasce uma erva. Depois da erva vem a espiga. E, por fim, o grão ou os grãos que tornam aquela espiga cheia, que enchem aquela espiga. Então, nesta passagem, está o desencadear de um processo. O lançar a semente na terra, o ver a semente se tornar uma erva, depois essa erva solta uma espiga, depois essa espiga, então, se enche agora de grãos, para que ela se torne uma espiga cheia. Em 1 Coríntios também, capítulo 3, versículo 6, Paulo, ele estava num momento em que ele estava corrigindo a igreja em Coríntios. Paulo fala que eles ainda eram tão imaturos, havia tantas disputas no meio deles, haviam ali tantos constrangimentos, e Paulo, então, ele disse aos coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Veja, existe um processo, alguém planta, alguém rega, e Deus dá o crescimento. Então, não há possibilidade de algo crescer se não estiver plantado. Só aquilo que é plantado, só aquilo que é lançado, aquilo que então é regado, pode então um dia crescer. Não há crescimento daquilo que não foi plantado. Não há crescimento daquilo que não é plantado e regado. E muitas vezes a aparência inicial de algo, quando nós pegamos uma semente, aquela semente ali, quem sabe tão feinha, aquela semente ali, quem sabe tão simples, olhamos para uma semente, ela parece ser tão impotente, ela parece ter tanta inexpressividade, mas a partir do momento em que nós lançamos ela numa terra boa, nós nos comprometemos em regar aquela semente, ela vai crescer, e crescendo ela vai se multiplicar. Então a aparência da semente não pode nos intimidar. A
A aparência desses primeiros começos, desses começos humildes, desses começos simples, não pode nos intimidar nesses dias de reconstrução. Facilmente, nós podemos ignorar o valor de um recomeço. Facilmente nós podemos ignorar, principalmente se nós começamos a fazer comparações. E geralmente, quando nós fazemos comparações, as nossas comparações são feitas com algo que vai desfavorecer aquilo que nós temos em nossas mãos. O que Deus nos dá a direção de fazer? Deus, Ele dá a direção de que nós não devemos julgar nada pela aparência. Nós vamos ver que Deus, sempre que Ele vai falar das coisas que Ele está fazendo, das coisas que Ele está restaurando, das coisas que Ele está criando, Deus, Ele nos ensina a não julgar nada pela aparência. Até mesmo para executar pequenas tarefas. Se é dada uma pequena tarefa para você, não julgue esta pequena tarefa. Para que eu esteja aqui nesta noite, pequenas tarefas e grandes tarefas precisaram ser feitas. Algumas pessoas ficaram incumbidas das grandes tarefas, outras ficaram incumbidas das pequenas tarefas. Mas até mesmo para executar pequenas tarefas, nós devemos valorizar o seu propósito. Houve alguém que apenas acendeu o interruptor da luz. Houve alguém que apenas foi no interruptor e deu a luz a este lugar. Parece que executou uma tarefa pequena, mas uma tarefa de grande importância que deve ser valorizada, porque tem um propósito. Então eu quero dizer para você não atropelar os pequenos começos. Quando nós falamos de reconstrução na Bíblia, nós vamos encontrar este cenário, mais especificamente em 4 livros da Bíblia. Nós sabemos que toda a Bíblia ela é composta de livros. Esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo e houve aquelas pessoas que, inspiradas pelo Espírito Santo, escreveram os livros, contando ali toda a história de todo o projeto de Deus com a humanidade. E quando nós falamos de reconstrução, nós encontramos 4 livros na Bíblia, especificamente, que relatam este cenário de reconstrução. E estes livros são Neemias, Ageu, Esdras e Zacarias. E nós lemos em Zacarias nessa noite. E a Bíblia relata que a reconstrução de Israel, como nós falamos aqui no início, se deu após o retorno do povo de Israel, do povo judeu, que retornou do cativeiro após 70 anos na Babilônia. Que momento desafiador. Eu quero levar você a pensar. Pense em você ter que voltar para um lugar 70 anos depois que você havia saído de lá. Você tinha vivido um tempo, você tinha vivido a sua vida neste lugar. E de repente você foi arrancado deste lugar e levado cativo. E você ficou preso fora deste lugar durante 70 anos. E agora você tem que voltar para este lugar. Você está retornando para um lugar 70 anos depois que você havia saído de lá. Quais são as lembranças? Quais as lembranças que você tem? Aquele povo tinha as lembranças de um lugar magnífico. Aquele povo tinha as lembranças de um lugar majestoso, de casas bonitas, de um povo feliz, de um tempo de prosperidade, de um tempo em que eles tinham um templo, um lugar muito glorioso, onde eles podiam encontrar e juntos ali adorar ao Senhor. Mas ao retornar, o que eles encontram naquele lugar? Eles encontram aquele templo, eles encontram aquele santuário majestoso, construído por Salomão, eles encontram aquelas casas bonitas, eles encontram aquela cidade majestosa? Não. Ao retornarem 70 anos depois, eles encontram escombros, eles encontram muito entulho, eles encontram ali abandono, tudo estava devastado. Quando eles foram levados cativos, toda a cidade foi destruída. Toda a cidade foi queimada a fogo. Que impacto! Pensa, você retornar 70 anos depois e você sofrer esse impacto, recomeçar assim. Com certeza, aquilo não era motivador. Você sai de um lugar bonito, você sai de um lugar majestoso e quando você volta, você encontra
tudo destruído, você encontra tudo em calamidade. E você tem agora que se atualizar dentro do tempo e do modo de Deus, porém com uma recomendação. Deus está falando assim: não despreze este começo pequeno. Não despreze este tempo de restauração com poucos recursos. Não despreze tudo isso que eu vou restaurar a partir de algo tão humilde, a partir de um começo tão pequeno. Queridos, algo que eu gosto sempre de falar é que o que nos aproxima de Deus, ou o que aproxima Deus de mim, não é aquilo que eu tenho. O que aproxima Deus de mim é aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu não tenho que aproxima Deus de mim. Porque quando Deus aproxima de mim, Ele vem para restaurar em mim aquilo que eu não tenho. Aquilo que Ele tem para me completar, para me fazer uma pessoa completa. E quando nós entendemos isso, muitos questionamentos e muitas ilusões se desfazem na nossa vida. Então o Espírito Santo, ele está falando que a gente deve subir, que a gente deve construir, que a gente deve projetar, que a gente deve se atualizar, mas é de degrau em degrau. É de um passo para outro passo. Você não pode, você não deve continuar vivendo de aparências. Deus está falando de um recomeço, Deus está falando de uma restauração, mas Ele está falando que isso vai ser feito neste tempo, como pequenos começos, como começos humildes. Quem sabe com poucos recursos. E quando nós entramos dentro desse cenário aqui de Zacarias, que fala desta restauração que começa humilde, as figuras chaves desse período da reconstrução de Jerusalém, eram Zorobabel, era Neemias, Esdras, Josué, Zacarias e outros nomes que Deus levantou. O movimento destes homens, o movimento que esses homens fizeram naqueles dias para reconstruir Jerusalém, foram todos inspirados por Deus. Eles ouviram a voz de Deus e eles se moveram através da voz de Deus. Depois que este movimento se concretizou, depois que Neemias, Zorobabel, Josué, Esdras, Zacarias, depois que eles se moveram em Deus através dessa palavra profética, e eles construíram o muro, reconstruíram o templo, em que eles deixaram ali tudo no lugar, depois que toda a cidade foi reconstruída, e o povo se ajustou. A Bíblia diz que isso trouxe uma revolução em 3 esferas naqueles dias. Quais eram essas esferas? Onde houve revolução? Houve revolução na reconstrução política, houve revolução na reconstrução religiosa e houve revolução na reconstrução social. Se você olhar o cenário de Israel, antes destes homens agirem, antes de Zorobabel, antes de Neemias, Esdras, Josué, antes destes homens agirem, você vai ver que estava tudo destruído, tudo afetado. Politicamente, na área da religiosidade, da religião, do espiritual e também na área social. Mas quando eles agem, quando eles se movem em Deus, quando eles reconstroem, todas essas áreas foram afetadas e todas estas áreas vieram a existir com grande reconstrução. Quando eu trago esta palavra para esses dias, para nos atualizar, este tempo de reconstrução, ele também está mexendo em 3 esferas na nossa vida nesse tempo. Nós estamos sendo atualizados. E estas esferas, elas também estão sendo mexidas. Nós podemos ver que quem se perder agora nesse tempo, se você não entender aquilo que Deus quer atualizar na sua vida, se você não se alinhar com esse tempo de Deus, você pode não viver, você pode talvez não conseguir viver a reconstrução, a restauração que Deus quer fazer na sua vida. As esferas estão sendo reconstruídas. Vem comigo, olha para você ver o que o texto ele nos ensina. Além dele nos alertar, para que nós não venhamos desprezar os começos humildes, esse texto também diz que Zorobabel, ele tinha um prumo nas suas mãos. Eu entendo nada de prumo, mas nós sabemos que um prumo
ele serve como um instrumento para o pedreiro aferir ou alinhar uma obra. E Zorobabel, ele estava cuidando da edificação naqueles dias, e havia um prumo com ele. E o prumo é o objeto, ou é esta ferramenta que mede o nível, que coloca a construção alinhada, que coloca a construção dentro de um nível. A construção, ela é alinhada, ela é nivelada através de um prumo. O primeiro ponto que você precisa entender é que neste processo que nós estamos vivendo nesses dias de atualização e de reconstrução, Deus vai alinhar as nossas vidas. Deus vai alinhar as nossas vidas no seu propósito. Deus vai alinhar as nossas vidas na sua vontade. Deus vai alinhar as nossas vidas naquilo que é original dele para as nossas vidas. Agora entenda, alinhamento com Deus é valorizar o que Deus valoriza na mesma medida. Alinhamento com Deus é valorizar o que Deus valoriza na mesma medida. Então, este prumo, ele vai tirar as misturas, porque um alinhamento precisa ser feito nesses dias. Nós precisamos voltar a valorizar o que Deus valoriza na mesma medida. Nós precisamos voltar a valorizar aquilo que que tem tanto valor para Deus na mesma medida. E o que eu quero te lembrar? É que não só existe um prumo, como existe um prumo para ele funcionar, ele precisa estar parado. Um prumo para que ele possa tirar o nível, ele precisa estar parado. Ele não pode estar balançando. E eu te faço uma pergunta: há quantos dias nós estamos parados? Quantos dias nós ficamos parados? Nós vamos olhar e tudo parou. Veja se não é Deus colocando um prumo. Veja se não é Deus nos alinhando, tudo ficou parado. De repente tudo parou, Deus parou tudo. O prumo não pode estar balançando. O que eu quero dizer com isso? Quem sabe nós estávamos fazendo muito movimento. Quem sabe nós estávamos nos balançando muito. Mas um prumo, ele não pode estar balançando, senão ele não pode mostrar aquilo que precisa ser visto. Para que o muro, para que a edificação, para que a casa se construa dentro do nível. Então, nós precisamos parar para ver o que precisa ser visto e ouvir o que precisa ser ouvido. Mas existe também um outro prumo, chamado de sonda. E muitas vezes esse prumo chamado de sonda, ele pode ser usado para medir profundidade. Ele pode ser usado dentro da água para medir a profundidade. E nesses dias de atualizações, o que eu aprendo com esse prumo que Deus colocou sobre as nossas vidas? Deus está nos alinhando. Deus está nos colocando no nível, nos voltando para a origem. Mas este prumo também é para medir a nossa profundidade. Alinhamento e profundidade. Deus não pode colocar coisas profundas se nós permanecemos no raso. Deus não pode confiar coisas profundas a quem quer continuar vivendo no raso. Será que você está mergulhado em Deus? Será que você está mergulhado em águas profundas em Deus? Ou será que você está no raso? Eu quero dizer que quem está no raso só enxerga aquilo que todo mundo está enxergando. Quem está no raso só vê aquilo que todo mundo está vendo. Quem está no raso só sabe o que todo mundo sabe. Quem está no raso só consegue fazer o que todo mundo está fazendo. Mas quem mergulha mais fundo, quem mergulha fundo em Deus, consegue enxergar coisas novas, consegue encontrar coisas novas, consegue encontrar o coração de Deus, consegue encontrar aquilo que está descrito no coração de Deus. É tempo, querido, de nos alinhar, mas também é tempo de nos aprofundar. E Zacarias também ele diz, ele libera uma palavra para Zorobabel, e ele diz assim, quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel? Quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel? Diante de Zorobabel, você vai se tornar uma campina. Existia como se fosse uma muralha diante de Zorobabel. Existia um obstáculo muito grande naqueles dias,
que fazia com que o povo ficasse desanimado. E o obstáculo era este: de ter que começar com poucos recursos, de ter que recomeçar humildemente, de ter que recomeçar fazendo coisas tão difíceis. E aí, queridos, vem Zacarias e ele entrega esta palavra. Quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel? Quem és tu, ó dificuldade? Quem és tu, ó barreira? Quem és tu? O que é um monte se tornar uma campina? Porque ele diz assim, olha monte, você se tornará uma campina diante de Zorobabel. O que é um monte se tornar uma campina? É Deus cortar o que está sobrando. É Deus nos alinhar, é Deus tirar aquilo que é excesso, para que o fundamento seja colocado, para que Deus possa voltar com a sua presença em nossas vidas, no lugar onde Ele deve estar, num altar que nós devemos ter nas nossas vidas para Ele, para que esse fundamento seja colocado. Deus vai cortar tudo aquilo que está sobrando na sua vida. Deus vai colocar na medida, e Ele vai tirar os excessos, todos os excessos. Quando os excessos forem saindo, os vazios vão sendo preenchidos. Quando nós tiramos os excessos do nosso casamento, nós podemos ver que este casamento, o fogo da relação, vai ser aquecido novamente. Quando nós tiramos os excessos de alguma área da nossa vida, aquilo que está tomando o lugar de Deus, aquilo que impede Deus de agir na nossa vida, de falar conosco, de revelar o seu propósito para nós, quando isto é tirado, quando os excessos são tirados, os vazios são preenchidos. Quando o desnecessário sai, veja bem, quando o desnecessário sai, o que é para estar se estabelece. Quando o desnecessário sai, Deus estabelece aquilo que é para estar, aquilo que é para ficar. Então nós precisamos nivelar os montes. Nós precisamos tirar os excessos da nossa vida. Então comece avaliando o que pode estar sendo excesso na sua vida financeira, o que pode estar sendo excesso na sua vida espiritual, o que pode estar sendo excesso nas suas relações, relação conjugal, relação com filho. Quando se nivela o monte, o escabroso sai. O que é escabroso? Nós entendemos que naqueles dias existiam muitas pedras de tropeço. Não eram as pedras do escombro, não. Era aquilo que estava dentro do coração das pessoas. Então, a maneira que você relaciona com o monte, a maneira como você vê esse monte, a maneira como você coloca esses impedimentos no chão, você não vai tropeçar nas pedras de tropeço. Você não vai cair sobre as pedras de tropeço. Se a sua fé, quando um monte aparece diante de você, nesses dias de reconstrução, quando você vê algo que parece intransponível, quando você vê algo que parece gigante, quando você vê algo que parece que rouba a sua fé, rouba a sua esperança, que parece que está destruindo os seus sonhos, a sua história, quando você olha para isso que parece ser tão grande e pela fé, você anda sobre a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, esse monte, ele vira campina. Esse excesso se desfaz e Deus então estabelece aquilo que é propósito dele na sua vida. Então, queridos, o que eu quero te falar nessa noite, se você fica focado, se você fica atento ao que precisa ser nivelado, aos excessos que precisam sair da sua vida, você não vai cair sob pedras de tropeço. Você não vai tropeçar nessas pedras de tropeço. Então, há uma projeção de responsabilidade. Se você está atento, repita assim: há uma projeção de responsabilidade para este tempo. Há uma projeção de responsabilidade para este tempo. Queridos, Deus, Ele nos colocou dentro das nossas casas. Casa fala de família. Casa fala de relacionamento. E eu gostaria de te mostrar como, nesses dias, existe uma projeção de responsabilidade para aqueles que têm família.
para a família. E eu gostaria de ler aqui no livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 9 e 10, para que você entenda qual é esta responsabilidade, qual é esta projeção de responsabilidade que existe para esses dias. Está escrito assim: então, Esdras 3, versículo 9. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos. Preste atenção, está falando de família. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Gadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiar os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Enade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aqueles chefes de família, eles se reuniram, eles se reposicionaram e eles se apresentaram aos sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Eu quero repetir aquilo que eu disse para você. Há uma projeção de responsabilidade para este tempo. Queridos, nos períodos da reconstrução, a Bíblia fala, não só aqui no livro de Esdras, como no livro de Neemias, a Bíblia fala que havia uma trombeta tocando. Uma trombeta tocando. De tempos em tempos, a trombeta, quando ela tocava, ela trazia nitidez, ou ela trazia audível aquilo que era para ser feito. Havia um combinado de que quando a trombeta tocasse, cada família deveria se reposicionar num lugar. Havia um combinado que todas as vezes que se ouvisse o som da trombeta, os chefes de família, eles precisavam eles eram convocados para que eles pudessem construir ou reconstruir juntos. Olhe atentamente para o que eu quero dizer. Os chefes de famílias, eles eram convocados todas as vezes que as trombetas tocavam, naqueles dias, para reconstruírem juntos. E quando as trombetas tocavam, os chefes de famílias, eles iam se posicionando em Deus, entendendo que era a hora deles agirem. E a Bíblia começa dizendo aqui, nos versículos que eu li, que esses chefes de família, eles se reuniam, filhos, irmãos, eles iam se reunindo quando as trombetas tocavam. Os chefes de família, eles iam se posicionando em Deus, eles entendiam que era a hora deles agirem. E eu tenho uma palavra para os chefes de família nesta noite. Eu tenho uma palavra para os homens neste tempo. Olha o que eu quero te dizer. Não é algo que eu estou dizendo de mim mesma, mas eu quero dizer algo que vem do Espírito. Você que é um homem, você que é um chefe de família, ouça o toque da trombeta e posicione as suas famílias. Nós entendemos que quando a trombeta toca, é a voz de Deus que está falando de um alinhamento. É a voz de Deus que está falando de um reposicionamento. Então, você que é homem, você precisa, neste tempo, ouvir o toque da trombeta e se reposicionar. Homens, vocês precisam ouvir a trombeta. Vocês não podem transferir isto para suas esposas. Quantos homens transferem para a esposa esta responsabilidade de ouvir Deus? De ouvir a direção de Deus, de ouvir Deus falar. Esta ação, ela é uma ação adâmica, é uma ação daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden e que trouxe queda. Então eu preciso que você entenda que existe uma projeção de responsabilidade para este tempo, para você que é um pai de família, um homem de família, um chefe de família, um sacerdote. E talvez você fale assim, Mônica, mas eu não coloco a culpa na minha mulher. Você pode não colocar a culpa, mas quem sabe você põe a responsabilidade.
Você pode não colocar a culpa, mas quem sabe você entrega para a mulher a responsabilidade. As trombetas estão tocando e os chefes de família precisam se reposicionar. As trombetas estão sendo tocadas para sinalizar etapas daquilo que Deus vai fazer. Nesses dias Deus está falando, a trombeta está falando, a boca de Deus está falando, Ele está sinalizando etapas daquilo que Ele vai fazer, e os homens precisam se posicionar, e quando eles se posicionam, eles precisam dizer: vem comigo, minha esposa, vem comigo, meus filhos, vem comigo, eu estou ouvindo a Deus. Homens, o que vocês estão ouvindo de Deus? Como vocês estão comportando diante daquilo que Deus está falando? E você, mulher, eu tenho algo para você também, daquilo que o Espírito me falou. Você, mulher, você precisa parar de confundir os ouvidos do seu marido. Você precisa parar de confundir as vozes que estão dizendo por alguns momentos. Eu entendo que existem alguns homens que eles não estão ouvindo a trombeta, que eles precisam ouvir a trombeta. Mas eu também entendo que existem outros homens que estão ouvindo duas trombetas. A que Deus está tocando e que aquela também que a esposa está tocando do lado dele o tempo inteiro. Há esposas que são como trombetas o tempo inteiro no ouvido dos seus maridos. E alguns deles estão sendo confundidos. Os sacerdotes, os homens, precisam se alinhar. Eu quero dizer que você, que é homem, precisa alinhar as suas famílias no período da reconstrução. Isso fala de um alinhamento de papéis. O homem precisa saber qual é o seu papel. A mulher precisa saber qual é o seu papel dentro das casas, no que se diz respeito à família. O homem, ele tem o seu papel, ele tem a sua responsabilidade. E a mulher precisa entender que ela também tem o seu papel. Ela tem o papel de auxiliar. E isso fica muito claro, isso fica muito nítido. E quando o homem se posiciona dentro do seu papel e a mulher se posiciona dentro do seu papel, os filhos vão colher o fruto disso. Os filhos vão colher o fruto de cada um que vive dentro do seu papel. Uma das coisas que mais ouvimos nessas últimas décadas foi sobre machismo e feminismo. E eu não vou dar uma interpretação aqui daquilo que realmente é o machismo na visão do que se diz nos tempos atuais e nem daquilo que é o feminismo. Mas eu entendo que o machismo e o feminismo, ele entrou em muitos lugares. E quando ele entrou, ele distorceu os papéis. E eu penso que isso deu início lá na queda de Adão e Eva, lá no Éden. Houve ali, quem sabe, uma troca de responsabilidades. Houve ali, quem sabe, uma troca de papéis. Eu quero falar algo sobre a visão que eu enxergo sobre esse machismo e sobre esse feminismo que faz uma troca de papéis dentro de casa. Qual é a raiz do machismo? Qual é a raiz do machismo? Um homem que não posicionou naquilo que Deus disse e transferiu a responsabilidade para a sua mulher. E o que é a raiz do feminismo? É uma mulher que não sabe mais ouvir o seu esposo, mas que aprendeu a ouvir a serpente. Ela não sabe mais ouvir o seu esposo. Ela não sabe mais ser submissa àquilo que o esposo, quem sabe, pede. Aquilo que o esposo, quem sabe, diz. Ela não sabe auxiliar. Mas eu quero dizer uma coisa. Ela aprendeu a ouvir a serpente. E muitas vezes ela tem falado no ouvido do seu esposo aquilo que é a serpente que tem falado. Mas eu quero dizer uma coisa. Por que as esposas, elas ouvem as serpentes? As esposas começam a ouvir as serpentes quando estes homens, eles estão desposicionados com Deus. Quando um homem se desposiciona em Deus, quando ele deixa de se posicionar naquilo que Deus fala, as esposas ouvem a serpente. E se a esposa ouve a serpente, o ouvido deste homem será contaminado com aquilo que a esposa tem ouvido da serpente. Homens, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam identificar. Porque quando o homem está posicionado no que Deus falou, no que Deus dirigiu,
Se a mulher chega falando algo que é conversa de serpente, ele vai dizer para ela: olha, Deus não falou dessa maneira conosco. Deus não nos ensinou dessa forma. Deus não falou que podemos comer desse fruto, que devemos comer desse fruto. Então nós entendemos que se Adão ele estivesse de fato posicionado no que Deus falou, ele teria ali alertado Eva. Ele teria dito para Eva: Eva, essa conversa não é a conversa de Deus. Quem você ouviu? Quem você está ouvindo? Quem colocou isso em você? Quem fez você acreditar nessas coisas? Então um homem posicionado, ele dá destino ao lar. Ele dá destino à família. Ele sabe quando a conversa não é aquilo que Deus falou. Ele sabe quando o diálogo não é uma conversa de Deus. Porque ele lembra a mulher o que Deus disse. E ele vai dizer: olha, não é bem assim. Deus não disse desta maneira. E isto tudo, queridos, é fruto de alinhamento. E onde isso se perdeu? Isso se perdeu quando deixaram de ouvir a voz de Deus. Isso se perdeu quando perderam a conexão com a palavra de Deus. Na reconstrução, quando nós entramos no livro de Zacarias, no livro de Neemias, no livro de Esdras, quando nós entramos nesses livros que falam da reconstrução, a reconstrução era necessário levantar o altar de comunhão com Deus. O altar que permitia com que o povo agora voltasse a ouvir a Deus, voltasse a conhecer a direção de Deus. E no livro de Esdras, aqui no capítulo 3, versículo 2 e 3, eu quero ler para você. Estou caminhando para finalizar esta mensagem dessa noite. E esta palavra, ela diz como esse altar foi levantado. Em que condição, em que momento, em que cenário eles estavam vivendo para que o altar ali fosse erguido, para que eles pudessem novamente ter comunhão com Deus. Porque altar fala de um lugar de comunhão, fala de um lugar de sacrifício, de um lugar de renúncia. E nós precisamos ter esse altar sempre erguido nas nossas vidas. E hoje esse altar, ele não é feito mais de cimento, ele não é feito mais de pedras, ele não é feito mais de argamassa, ele não é feito mais de acrílico. Esse altar nos dias atuais é o nosso coração. O nosso coração é o lugar onde Deus deve se relacionar conosco, onde Ele deve ter a primazia, onde Ele deve ser o centro. Mas naqueles dias, vejam como aquele altar foi levantado. Esdras 3, versículo 2, diz assim: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel. Olha Zorobabel voltando aqui. E a palavra diz: e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Então eles vêm e eles edificam o altar do Deus de Israel. Eles edificam aquele altar para que eles pudessem ter novamente comunhão com Deus, para que eles pudessem se relacionar com Deus. E a Bíblia continua dizendo assim: eles edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror, preste atenção, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. Só até aqui. Nós então vamos ver que esse povo se atualiza. Nós vamos ver que esse povo agora, eles levantam um altar em meio ao terror dos povos. Eles não levantaram um altar em meio a situações favoráveis. Eles não levantaram um altar em meio de um ambiente de festa, de um ambiente de alegria. Eles não vêm restaurar o altar, colocar as bases do altar no momento em que estava tudo contribuindo. Não, eles levantam um altar, eles passam a ter comunhão com Deus, eles firmam as bases daquele altar no meio do terror dos povos. O que nós trazemos para esses dias na nossa vida? Quem sabe, nós olhamos hoje, nós estamos no meio do terror dos povos. E muitas pessoas perderam a capacidade de ouvir Deus, perderam a capacidade de serem direcionadas pela palavra de Deus. Há muita gente sem altar, há muita gente sem comunhão com Deus, há muita gente que Deus não está no centro da vida delas. Deus não tem o poder de direcionar a vida delas, de estar, quem sabe, transformando o coração delas. Mas nós vemos aqui que naqueles dias, eles levantam as bases do altar, eles firmam o altar em meio ao terror dos povos. Não havia um cenário
que pudesse trazer uma motivação para que eles pudessem se alegrar com aquilo. Não havia nada favorável, havia terror dos povos, havia terror na terra. No meio da reconstrução, os edificadores, eles foram sábios, eles foram maduros, eles levantaram o altar neste período. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você está fazendo nesse tempo? O que você está fazendo? Será que você está com medo? Será que você está com receio de faltar dinheiro? Será que você está lutando de todas as maneiras para não faltar dinheiro, para não faltar recurso? Eu quero te dizer uma coisa: construa um altar nesta hora. Um lugar onde a comunhão com Deus seja completamente ativada. Você que está me ouvindo nesta noite, erga o seu altar de comunhão com o Senhor. Coloque as bases desse altar. Firma esse altar com o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo entre no seu coração. Permita que ele entre na sua vida. Permita que ele tire os excessos. Permita que ele destrua os ídolos que competem com Deus. Permita que ele tire o medo. Permita que ele arranque este medo do terror, daquilo que está no mundo afora. No meio daquele terror dos povos, eles ergueram o altar, e sobre o altar eles lançaram os fundamentos, e a Bíblia diz que os alicerces do templo foram colocados. Queridos, e aqui nós voltamos para a palavra final, que nós lemos na última quinta feliz, e eu quero só lembrar a você como é que ficaram as pessoas que estavam vivendo do saudosismo daqueles dias. Como que ficaram as pessoas que estavam levando no seu coração as lembranças do passado? Como que ficaram aquelas pessoas que não conseguiam ver o algo novo que Deus estava fazendo? A oportunidade de atualizar. A Bíblia diz aqui em Esdras 3, no versículo 11, diz assim: e cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação, ou pelo alicerce da casa do Senhor. Aí tem um porém, versículo 12 fala assim, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e as vozes de choro, porque o povo jubilava tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Eu quero finalizar aqui. Nesta hora, quando tudo se ajeita, Deus está ajeitando as coisas nesta hora. Deus está trazendo esse tempo de reconstrução. Mas há um perigo muito grande nesta hora. Há um perigo de surgir nesse cenário dois movimentos. Aqui nos dias de Esdras, de Neemias, nós vamos ver que aparece o antigo, aquilo que era antigo, chorando pelas lembranças do passado. Para eles, aquela nova construção, aquele novo templo, era muito inferior ao templo que Salomão havia construído. E aquele templo que havia sido destruído, quando eles foram levados cativos, eles estavam chorando por aquilo que nem existia mais. Eles estavam se lamentando pela glória daquilo que não existia mais, pela glória daquilo que já havia passado. Eles não entendiam o que Deus estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, existia um outro grupo, existia um outro movimento. E o outro movimento era daqueles que entendiam o recomeço de Deus. Era aqueles que entendiam que Deus pode recomeçar com coisas humildes. Era aqueles que entendiam que Deus pode recomeçar com coisas pequenas. E eles se alegravam. E a Bíblia diz que os dois sons, tanto dos que choravam pela glória que havia perdido, como aqueles que comemoravam aquele pequeno começo, aquele humilde começo, mas que estava sendo ali, naquela hora, de uma maneira tão poderosa, sendo restaurada, o antigo e o novo, a nova perspectiva e a velha perspectiva, o antigo modelo e a nova perspectiva, eles se misturaram no mesmo ambiente. Olha, eu quero abrir o meu coração para você nesta hora. Tome muito cuidado para que o modelo antigo
de tudo aquilo que você viveu antes da pandemia, antes desses dias, ele não venha competir, ele não venha se misturar nesse novo ambiente que Deus está nos dando, a ponto de ser difícil de você discernir o que é para esta hora e o que não é. O que é a realidade desses dias e o que não é a realidade desses dias. E aí a Bíblia diz que Ageu, ele aparece naqueles dias e ele vai trazer ali uma repreensão para aquele povo. E no livro de Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 3, Ageu ele vai dizer: olha, por que vocês estão chorando? Vocês estão desprezando esse pequeno começo? Vocês estão considerando esta casa simples que nós começamos a construir agora, que nós estamos reconstruindo? Vocês estão olhando para essa casa e vocês estão desprezando esta casa porque aos seus olhos ela parece nada. Ela parece nada diante da outra que foi destruída. Então Ageu conclui: a casa final, a última casa, a segunda casa, ela será muito maior do que a primeira. Então, esta palavra de Ageu, ela trouxe um ponto final na divisão do povo. Aqueles que estavam chorando de tristeza, eles carregavam o coração apenas as imagens do passado. Eu quero dizer para você que a maneira que a gente entende o propósito, a gente se alinha. Deus está liberando uma palavra profética para esses dias. Volte à reconstrução. Volte à reconstrução. Quem sabe você está passando um momento em que o seu coração ele está cheio de angústias e medos. Quem sabe você estava até agora preso naquilo que passou. Preso naquilo que estava. Quem sabe você tinha planos. Muitas pessoas adiaram casamentos, adiaram festas. Muitas pessoas não puderam fazer as festas que estavam programadas. Os aniversários de 15 anos, de 18 anos, os 25 anos de casados, os 50 anos de casados. Ou quem sabe o início de uma vida conjugal. Muitas pessoas tiveram que cancelar viagens. Quem sabe o seu coração ficou nisso. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor vai desamarrar os pés de pessoas que estão me ouvindo nesta hora, que os seus corações estavam presos no passado, naquilo que não há mais como recuperar, porque Deus tem um recomeçar para você. Deus tem uma atualização nova. E quem sabe Ele está te dando pequenas ferramentas, Ele está te dando um começo humilde, um pequeno começo. Mas eu te digo nesta hora, não despreze esse pequeno começo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por esta pessoa que me ouviu até o final. Ó Deus, que conseguiu entender aquilo que o Senhor está dizendo. Nós vimos aqui a postura de vários de nós que nos devemos posicionar nesta hora. Nós ouvimos sobre alinhamento, nós ouvimos sobre profundidade, nós ouvimos sobre posicionamento, nós ouvimos sobre alinhar os papéis, nós ouvimos sobre todas essas coisas que o Senhor nos ensinou nessa noite e principalmente que o nosso coração não pode estar preso naquilo que ficou no passado, não pode estar preso no modelo do passado, mas nós devemos agora alinhar as nossas perspectivas naquilo que o Senhor tem para esta hora. Pai, eu libero esta palavra agora e eu ordeno que esta vida que estava amarrada, que esta vida que estava completamente seduzida pelas lembranças do passado, por esta vida que não consegue abandonar as amarguras do passado, o ódio do passado, as tristezas do passado, por esta vida que não consegue abandonar o luxo do passado, o glamour do passado, quem sabe esta vida que não consegue largar as lembranças de um casamento que não existe mais, as lembranças de uma casa que não tem mais, de um carro que não tem mais, de uma propriedade que não tem mais. Quem sabe esta vida que está amarrada em algo do passado. Eu libero uma palavra profética agora, para que ela seja liberta, para que ela seja curada, para que ela seja restaurada e para que o Senhor nesta noite recomece com esta vida. Ainda que seja um começo humilde e um começo simples. Pai, assim eu abençoo a cada um, abençoo cada vida que me ouviu, cada vida que me ouvirá. E peço que esta palavra produza, ó Pai, que ela se multiplique e que ela fortaleça a vida de cada um. Meus queridos, aqui nós finalizamos a série, nessa terceira fase, essa terceira ministração sobre esta série, Atualizações de Deus para este tempo.
Eu considero esse tempo um tempo muito produtivo para as nossas vidas. Então, se atualize em Deus. Deixa Deus restaurar. Ajude Deus a reconstruir aquilo que Ele quer, nesse tempo, reconstruir na sua vida. Eu te desejo uma boa noite, lembrando que nós temos programações na nossa igreja, que nós temos aí os cultos no domingo de manhã, no domingo à noite, no último sábado desse mês nós também temos o Move, e eu te peço que você que deseja participar deste encontro do Move, que você possa entrar em contato conosco, que você possa dar o seu nome, porque hoje nós estamos fazendo tudo dentro de uma agenda que é permitida. Todo o excesso nós estamos, nesta hora, agora desfazendo, porque entendemos que Deus nos deu uma nova direção. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente noite, um excelente terminar de semana, e que nós possamos continuar uma quinta feliz, uma sexta feliz, um sábado feliz e toda uma semana feliz na presença do nosso Deus. Muito obrigada a todos e que Deus os abençoe.